Vamos então para o nosso texto, Marcos 5. Vamos lá? Eu vou pedir licença para as pessoas, Rodrigo, para a gente segurar os comentários só nesse pequeno momento aqui que a gente vai compartilhar a palavra. Tá, Aí que aí a sua imagem ela fica mais inteira, né? legal. Então é Marcos capítulo 5. Você consegue ler aí para nós, para a gente Sim, fazer um diálogo aqui? Marcos 5, a partir do versículo 25, a gente vai refletir hoje. Ele diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver a quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: a sua filha morreu, mas isso já é para semana que vem. É Sim. até aqui. Tomara que essa quarentena termine antes que o Evangelho segundo Marcos aí, né, cara? É verdade. A gente tem feito aqui um bate-papo meio sequencial dos versículos, né? Então a gente já vai aqui, acho que para a terceira ou quarta semana em que a gente está falando sobre o Evangelho de Marcos. E a gente quer, de cada trecho aqui, pensar alguns versículos para nossa reflexão aí a cada semana, né? E eu troco algumas figurinhas com o Alan no decorrer da semana e a gente tenta viabilizar dentro daquilo que o Espírito nos dirige, aquilo que é mais importante para nós, aquilo que nos toca pessoalmente, a gente sabe que aquilo que nos toca tocará também aqueles que precisam escutar essa mensagem, né? Amém. Acho que um versículo que a gente comentou bastante, Alan, aqui foi o 26, né? Que diz assim que ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava, né? É como se de tudo que ela pudesse tentar, ela deixou Jesus para o final da fila, né? Ela tentou todas as possibilidades e a gente não pode efetuar aqui nenhum tipo de julgamento sobre a atitude dela, porque a gente entende que o ter deixado Jesus para o final da fila é um fato de que ela até aquele momento ignorava a ação de Deus, a ação de Jesus, o poder de Jesus e aquilo que Jesus poderia efetuar na vida dela, né? E aqui, talvez em um tom de uma leve provocação para cada um de Sim, nós, seria: em que posição da fila nós temos colocado Jesus diante das dificuldades que nós temos passado, diante dos medos, das angústias que nós temos enfrentado, né? verdade. Porque é muito comum a gente escutar assim que Jesus ele é o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Mas ele é também o meio. E é no meio onde a vida está acontecendo, onde as coisas estão acontecendo. Ou seja, Jesus é o começo, o final e o meio da fila, né? E a gente não pode deixar Jesus para depois, né? Ele tem que vir a priori. Nós que já nutrimos esse conhecimento do reino de Deus e da atuação de Jesus na vida de cada um de nós, a, a prioridade em todas as situações é para a atuação de Jesus, seja por meio de tudo que nos cerca, seja por meio de uma ação milagrosa de Deus, mas é Jesus no princípio, no meio e no fim, né, Alan? É verdade. Às vezes tem pessoas que deixam ele no fim e tem pessoas também que tira ele do fim, né?
Eu lembro de uma pregação do pastor Luiz, nosso amigo, lá na Urbanova mesmo, naquele encontro que a gente faz sobre casamento e família, né? Chama Cansados, né? Tem essa pregação no YouTube lá, depois se alguém quiser assistir. E aí ele falava assim, poxa, eu acho um absurdo, às vezes o casal tá todo apaixonado e aí me chama. Ô pastor, nós estamos apaixonados, queremos nos casar, queria que o senhor já orasse por nós, pelo nosso relacionamento, né? E pudesse até mesmo fazer o nosso casamento e tudo mais. E aí, ok, né? Colocava Deus no início, né? Uhum. E aí depois de alguns anos, o pastor Luiz falou, pô, aí depois se separou e eu sequer fui chamado para tentar uma reconciliação, porque a gente acredita no Um poder da palavra, aconselhamento, né? que a gente acredita no poder do evangelho para restaurar famílias, né, cara? E aí ficou sabendo pela boca de alguém, mas no início é, colocou Jesus ali, né? Então, às vezes as pessoas colocam Jesus no início e esquecem de Jesus no final, igual você falou, né? Ou então Uhum. coloca Jesus somente no No final, no final. caso dessa mulher, depois que todas as esperanças dela tinham ruído, ela procura por socorro em Jesus. É claro que talvez por conta de uma ignorância, mas às vezes também uma ignorância nossa. Nós sabemos que podemos contar com Jesus desde o início, e às vezes deixamos para contar com Jesus Cristo só lá no final, né? Às vezes o médico fala, isso daqui é tranquilo, tem 100% de chance de curar. Ah, então nem preciso de Jesus, né? Quando tiver só 1% de chance, a gente dobra os joelhos. E não, né? O que a gente tem que fazer é orar e colocar Deus em toda a nossa história, né? Toda a nossa história, a gente precisa colocar Deus, né? Ele é o Deus de todas as consolações, né? É o Jesus de todas as consolações. Então, a consolação para ele no momento que a gente está passando. Não há nada de Exatamente. novo para ele que o pegue de surpresa e que ele fala, olha, nesse caso em específico eu não posso lhe ajudar, não. O apóstolo Paulo diz que ele é o Senhor de todas as consolações. Então ele tem consolação para a gente hoje nessa quarentena, ele tem consolação na esperança que nós temos de uma vacina, ele tem consolação através dos tratamentos, através dos médicos, ele tem consolação para as famílias que estão padecendo por males dentro do seu lar, nesse momento, passando por dificuldades, ele tem consolação e tem atuação nesse período que a gente está passando, né, Alan? Sim, eu lembro de uma música, cara, não vou citar aqui ela na íntegra, mas ela falava justamente isso, que havia uma luz no fim do túnel e essa luz era Jesus. Mas pensa bem, né? Jesus, se a gente deixar para lidar com Jesus, para nos relacionarmos com Jesus, ao ponto somente de quando nós estamos no fim do túnel e não tem mais nenhuma esperança para você se agarrar, e aí você pega agora, vou me agarrar a Jesus. Está colocando Jesus, como você falou, no fim da fila, né? Jesus não é. Uhum. Não que ele não seja essa luz no fim do túnel, numa linguagem poética, talvez, mas não é só isso, né? Ele é Uhum. a da entrada do túnel também, ele tá em tudo, né? Sim, Muito bom isso. é isso aí. Eu fiquei pensando, Rodrigo, naquele versículo que você leu aí também, o 28, eu acho, que diz assim, que ela falava assim, se tão somente eu tocar em seu manto, eu ficarei curada, né? E Sim, ela falava consigo mesmo, sabe? Esse lance de você falar consigo mesmo, às vezes pode parecer loucura, mas às vezes também pode ser uma forma de oração, né? Eu lembro uma vez eu viajava com um amigo meu e ele estava num outro carro e eu no meu carro. E o tempo todo ele se gesticulando dentro do carro, mas era num lugar lá em Santa Catarina que não havia sinal de celular. Não havia sinal de celular. E ele estava sozinho no carro. Aí eu falei, depois que a gente chegou no local, eu falei para ele: poxa, meu, seu celular tinha sinal? Falou, não, por quê? Eu vi você conversando, cara, uma viagem de 1 hora, você falando dentro do carro, não tinha sinal, né, de telefone. Não, eu vinha falando comigo mesmo, minha esposa fala até com as plantas, porque eu não posso falar comigo mesmo. Foi boa. chefe do Gustavo esse cara.
E aí, que estava aí nos assistindo, você está aí daí. E aí, cara, eu fiquei pensando nisso, esse lance de nós falarmos consigo mesmo, sabe? Isso pode ser uma forma de oração. Essa moça, essa mulher, né, 12 anos ela sofria disso, então já era provavelmente uma mulher, né? Ela falava consigo mesmo, se eu tocar, eu serei curada. Uhum, E eu me lembro do Salmo 42, cara, quando o salmista fala assim, por que está abatida a minha alma? Ele não está falando consigo uhum, mesmo? E aí sim, depois ele começa a ministrar para a alma dele. Ele fala assim para a alma dele: olha, não te perturbes, espera em Deus. Ele fala consigo mesmo a respeito da sua esperança em Deus, sabe? E sim. essa mulher é como se ela tivesse se auto-ministrando. Né? Não sei se você já fez isso, Rodrigo. Eu sei, tenho certeza que você já pregou sozinho andando na rua. Mas pensa na hipótese seguinte, de você pregar para você mesmo, cara. Parece uma Eu já loucura orei com isso. imposição de mão sobre mim mesmo, cara. Eu ouvi uma história uma vez de um missionário que ele pregou, e aí ele foi embora da aldeia, enfim. E aí um índiozinho lá, ele, poxa meu, agora ele já foi, eu não me batizei, ele foi lá no Rio e ele mesmo se auto-batizou. Então se tem gente se batizando, por que que a gente não pode, né? Orar com Sim. imposição para você mesmo, né, cara? Ah, isso Muito eu bom faço com isso. muita frequência, viu? Com muita fé, né? É Então essa mulher, verdade. ela pregava para si mesma. Isso é loucura, é loucura mesmo. Tem um livro até que eu li há muito tempo atrás, pequenininho, daquelas versão pocket, né, uma versão de bolso, do Erasmo de Roterdã, que chama Elogio da Loucura. E que é o elogio da loucura? Assim, de uma forma bem sucinta, elogia-te a ti mesmo, sabe? Então, Uhum. por falta de autoestima, que é a autoestima, né? A gente fica esperando que as pessoas nos aplaudem, né? Que as pessoas nos dê tapa nas costas e falam o quanto a gente é bom em algo que fazemos. A Carol tá me vendo, ela sabe que eu pratico muito isso. Elogia-te a ti mesmo, cara. Mesmo que isso Uhum. beira um lance de convencido e de orgulho. Eu não esqueço de uma pregação sobre o orgulho que você fez, Rodrigo, que você falou assim, poxa, a gente tem que maneirar a nossa ideia de orgulho, senão Deus era orgulhoso, porque ele cria o mundo e ele olha e fala, nossa, isso daqui ficou excelente, isso daqui ficou muito Ficou bom, né? muito bom, Então a né? gente tem que saber essa linha, sabe? O quando é orgulho e quando é uma autorrealização, um prazer em realizar aquilo, né? Então É verdade. elogia-te a ti mesmo, prega para você mesmo. Se ninguém acha que você vai Sim. conseguir, começa a pregar para você, você vai conseguir, eu vou conseguir. E acho que isso é importante. Essa mulher dizia consigo mesmo: se eu tocar, vai dar certo. Se eu tocar, vai dar certo. Então é muito importante isso, né? E nesse lance, né, de pregar para si mesmo, nos dá também aquela ideia de que, tipo assim, tem coisas que a gente não precisa que o outro nos fale, né, Alan? Tem coisa que a gente Exato. mesmo percebe, né, e a gente mesmo toma consciência disso. Essa mulher estava ali comprimida também pela multidão e Jesus estava passando. Ninguém precisou falar para ela, toque em Jesus com os braços da fé que você vai ser curada. Ela tomou essa decisão de estender a Sim. sua mão, estender o seu braço de fé e tocar em Jesus. Ela foi lá e fez isso num ato de fé. E tem coisas que a gente não precisa que ninguém fique falando para a gente, basta ter um esclarecimento sobre as coisas para a gente começar a entender que muitas coisas não são um passe de mágica, muitas coisas não acontecem da noite para o dia. Por exemplo, de que adianta você ler uma cartilha sobre o casamento feliz se você não entender que para você construir um relacionamento, um casamento, isso demanda tempo, demanda esforço, demanda aqueles 3 S's, né? Sangue, suor, SSL, sangue, suor e lágrimas, né? Então que isso vai envolver muita dedicação de ambas as partes que estão ali no casamento, né? De que adianta você ler um livreto, Como Vencer a Tentação, se você não estiver disposto a perseverar contra aquilo que lhe é imposto e que é uma fraqueza sua, e se você não estiver disposto a buscar ajuda quando essa tentação vier sobre você, talvez conversando com amigos, buscando algum tipo de aconselhamento, buscando um escape, né? Buscando fugir, né? Daquilo que te faz mal. Enfim, tem situações em que nós estamos inseridos que nós não precisamos que os outros nos digam algo. Nós podemos, com esclarecimento dado pelo Espírito Santo a cada um de nós, perceber
como nós devemos agir, como nós devemos nos portar. Nós não precisamos, muitas vezes, de um livreto nos explicando o que é egoísmo, quando nós entendemos que num relacionamento como esse em que nós estamos aqui, eu e você conversando, o privilégio é do outro. Estou aqui servindo os meus ouvidos a você e aqueles que estão aqui reunidos com a gente, muito naquele espírito evangélico, do evangelho, que nos diz, considerando os outros superiores a nós mesmos, dando ao outro o privilégio de ser quem ele é realmente, dedicando ao outro toda a dignidade que ele contém, né? Enfim, um pouco nessa linha, né, Alan? Eu lembro do nosso devocionário, Rodrigo, do Brennan Manning, né, que está num Sim. grupo, não estamos mais compartilhando no grupo da Urba, né? Quem quiser tá num grupo, depois, se não estiver recebendo, pede informação para nós. Mas eu lembro que no primeiro ou no segundo dia, o Brennan, ele, nesse devocional dizia, né, ele recebe um conselho do seu editor lá, da pessoa lá da editora, e fala assim, Brennan, olha, você não precisa de mais conhecimento nenhum, tá? Falou isso para ele. O que você precisa agora é confiar em tudo que você já sabe, né? Eu acho que isso que você falou é maravilhoso, cara. A gente não precisa de como cristãos que nós já somos, né? A gente não precisa de muitas mais coisas, não. Rodrigo, nós estamos aqui pregando. A maior idiotice nossa seria pensar que nós estamos ensinando algo novo, cara. Não existe, Não né? estamos. O que nós estamos fazendo, sabe, é tirando poeira daquilo que as pessoas Sim, já sim, sabem, sim, sim. entendeu? Porque as pessoas já sabem o que elas têm de fazer. Igual você falou aí, dando um exemplo. Ah, vamos ler um livro sobre casamento feliz. Não estou desprezando, jamais, né? O tanto que a gente gosta de ler, não estamos desprezando o Sim. livro. Mas você já sabe muitas coisas, né? O livro vai te ajudar a tirar as poeiras, né? Do seu Uhum. coração e muitas vezes dos seus ouvidos, né? Para o problema que você está enfrentando hoje, você já sabe como resolver, né? Você já sabe. Eu pegando esse ganchinho aí, Alan, eu lembro em 2016 que eu passei uma fase muito, muito difícil na minha vida, né? E tive um quadro depressivo que até acabou se prolongando um pouco mais, mas eu lembro que numa parte dessa fase da minha vida, eu olhei para ela e falei assim, nossa, eu já tenho um referencial teórico suficiente para conseguir superar isso. Agora eu preciso colocar em prática tudo aquilo que me foi passado e que me foi transmitido, que eu adquiri como conteúdo. Ou seja, tirar a poeira disso tudo, como você, Alan, falou, né, Alan, e tentar colocar isso em prática, né? Eu me lembro também, Rodrigo, quando Jesus está lá com Pedro, cara, eles estão lá e aí chegam os cobradores de impostos, sabe? E aí cobram o imposto de Pedro. E aí Pedro vai lá, leva o problema para Jesus. Jesus, estão pedindo aí o dinheiro dos impostos, tal, né? Como que a gente faz? Eu não tenho dinheiro nenhum, né? O Jesus também não tinha, né? Aí Jesus fala para Pedro assim, ó Pedro, vai lá e pesca um peixe. E aí a gente conhece a história, ele pesca um peixe, aí dentro do peixe tem o dinheiro e tudo mais. Mas observe o seguinte, o que Pedro sabia fazer para ganhar dinheiro, né? Tá. Ele deixou tudo e foi seguir Jesus. Depois, lá na frente, quando ele precisou de recursos de novo, Jesus Cristo falou, espera aí, o que você já sabe fazer? Vai. Você já não sabe pescar? Então, vai lá e pesca. Às vezes tem, talvez alguém está nos assistindo e está pensando, poxa, o que eu podia fazer para conseguir algum recursos nessas quarentenas, porque teve o salário diminuído ou está buscando uma nova oportunidade. Olha, às vezes é bom e é importante criar uma coisa nova, né? Se preparar para uma coisa nova, mas às vezes você pode ganhar dinheiro fazendo o que você já sabe fazer, o que você inclusive já fez, que é o seu caso, né, Rodrigo? Quem conhece a sua história, você foi Sim, para a área do empreendedorismo, você não foi fazer uma coisa que você nunca tinha feito, você foi é fazer o verdade. que você já sabia fazer. E isso é excelente mesmo, essa ideia de que a gente precisa fazer aquilo que nós já sabemos, né? Até, Alan, acho que valeria a pena você dar uma pinceladinha naquilo. Eu sei que o nosso tempo hoje é um pouco curto, mas acho que cabe muito nesse momento um ensinamento que você obteve sobre a questão de você aprimorar naquilo que você já é bom. É alguma coisa nesse sentido, né? Ah, sim, é importante isso, né? A gente tentar melhorar naquilo que nós já somos bons, né? Porque, por exemplo, às vezes você
coloca lá suas características, né? 5 coisas. Aí você enumera 5 coisas que não estão boas e 5 coisas que estão boas, né? E aí a gente vai lá e fala o seguinte, para minha vida melhorar, eu tenho que focar nessas daqui que não estão boas. E aí se gasta muita energia focando em coisas que não estão boas, e se essas coisas não são boas na sua vida, são justamente coisas que você não domina, e às vezes era mais fácil você gastar essa mesma energia em coisas que você já é bom, né? E aí você, consequentemente, vai conseguir se aprimorar melhor. Às vezes é melhor, principalmente isso se aplicando à vida profissional, melhor a gente investir em coisas que nós já somos bons do que às vezes investir em coisas que a gente ainda não é tão bom assim. É claro que isso daí não é uma regra, né, Rodrigo? A gente não está Sim, sim. impondo regras aqui sempre assim, não. Tem casos que você de fato deve investir no seu ponto fraco mesmo. Uhum. Mas é muito bom quando você pega a sua energia e gasta ela naquilo que você já é Canaliza, né? bom, né? É verdade. Acho que dá para a gente pincelar um último versículo aqui. O 33 diz assim: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Aqui a gente vê um episódio fantástico onde Jesus ele purifica o impuro. Jesus ele reveste de pureza aquele que é impuro, né? No caso, essa mulher, por conta dessa hemorragia constante que ela tinha, a época em que ela vivia, ela era considerada alguém impura, alguém que sequer poderia estar no meio daquela multidão. Se ela fosse descoberta ali pelos religiosos, ela sofreria duras penas por estar ali naquele lugar onde ela estava, né? Mas aquela que era considerada impura toca em Jesus e é purificada de toda a sua imundícia, digamos assim, né? E essa imundícia que ela é purificada em diversos sentidos. Ela é purificada do seu sofrimento, da sua doença, da sua hemorragia, e ela é purificada também daquilo que era considerado aos olhos daquela época um empobrecimento religioso, digamos assim. Uma pessoa que estava à margem de toda aquela convivência religiosa. Ela é inserida por Jesus nesse ambiente. E talvez aqui eu faça até um parênteses, né, que isso eu aprendi até com a Esther que estava nos assistindo. Talvez só saiba a profundidade desse milagre na sua essência as mulheres, aquelas que sabem o que é ter um fluxo sanguíneo, aquelas que sabem as dificuldades dos ciclos menstruais e tudo mais, né? Então essa mulher sofria, padecia desse mal e ela foi purificada por Jesus e foi inserida nessa realidade. E a gente às vezes tem uma ótica de nos achar assim, tão indignos da presença de Deus, tão indignos de nos achegarmos a Deus. Isso não existe, né? Porque Deus está de braços abertos para nos aceitar, e quando nós nos achegamos a Ele, Ele nos abraça, nos purifica, e é a pureza de Jesus que nos limpa, e aí sim, de toda a nossa imundícia pecaminosa, de tudo aquilo que nos é feio, né? Amém, cara. Muito bom isso. Mais poder havia em Jesus Cristo para tornar aquela mulher pura do que impureza havia nela para tornar o Cristo impuro, né? 1 João 4,4, maior é o que está em vós do que o que está no mundo, né? Então, mais poder tem Jesus do que todas as forças e exércitos da face da terra. Mais poder tem em Jesus Cristo para curar do que qualquer poder de qualquer doença, né? Mais poder tem em Jesus Cristo para trazer paz do que qualquer contenda tenha poder para desfazer laços e separar pessoas, cara. Ô, Sim. Rodrigo, a má notícia, cara, temos 1 minuto e meio, cara. Então, acho Eu que vou pode encerrar, destravar né, aqui, eu Alan? acho que você podia dar um tchau pra galera aqui, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Não sei se vai dar para falar para todo mundo, mas o Renato aqui com a Solange, o pessoal, Rafael dos Santos Pereira, amigo nosso, tem diversas pessoas aqui. Aquele dia nós tentamos dar a bênção apostólica em 5 segundos, né? E Eu não vou deu, tentar né? dar em alguns segundos aqui.
aí mesmo onde você está, que o amor de Deus, a graça e a consolação do Espírito Santo e o poder de Jesus seja sobre tua vida. Um excelente domingo, no nome de Jesus. Rodrigo, você Amém. tem 30 segundos aí, cara. O que você queria falar para o mundo inteiro em 30 segundos? O amor, né? Vamos viver o amor de Jesus aí. Acho que a nossa palavra final tem que ser uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de que a vida vence a morte, né? Bom estar contigo aqui, viu, meu amigo? Amém, cara. Maior é o que está em nós, né? Vamos terminar com essa palavra. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Muito obrigado, viu, Alan? Sempre bom estar contigo. Eu vou ter Deus muita abençoe, dificuldade, mano. já falei no nosso retorno, de assumir o púltito sozinho, viu? A gente Vamos vai ter fazer que nós dois lá na dividir. frente, cara.